Meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um bom começo de noite, um ótimo restante de domingo e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, nesta edição a gente vai atualizar a situação do Campeonato Carioca. Hoje houve Flamengo e Fluminense no Maracanã. O Flamengo venceu, ficou muito próximo ali de ser campeão da Taça Guanabara. A gente vai passar a condição do Vasco da Gama no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro e a gente vai falar muito sobre a Copa do Brasil e a situação aí envolvendo o mercado da bola aí. O Alexandre Matos, conforme a gente tem dito para vocês, deu 3 nomes ali para a 777 Partners. A 777 Partners teria dado aval já para a contratação de um atacante. Hoje, na parte da manhã, a gente falou aqui da possibilidade desse nome ser o Caio Jorge. A gente vai atualizar aqui a situação do Caio Jorge e vamos também falar aqui sobre mais 2 atacantes aí. O Carlinhos do Nova Iguaçu, hoje a gente teve uma atualização importante, e a situação do Daverson, né? Lauiano, há ou não há condições do Daverson jogar no Vasco? Então a gente tem notícias lá do Centro-Oeste de Cuiabá com relação a essa situação. Peço a você que não é inscrito para você se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Vamos começar aqui falando do Campeonato Carioca, porque é o seguinte: o Flamengo hoje bateu a equipe do Fluminense por 2-0. O Flamengo ficou muito próximo aí de conquistar a Taça Guanabara. O Flamengo joga por um empate na última rodada contra a equipe do Madureira. O Vasco da Gama está numa condição muito simples de só depender de si. É esquecer esse papinho que jogou mal ontem e entender o seguinte: o que vem pela frente agora no estadual é a Portuguesa da Ilha. Vamos jogar diante de 22 mil vascaínos no nosso estádio. Saudade de estar em São Januário, e o Vasco é pleno favorito para poder passar. O Vasco não depender do resultado aí do Botafogo, é só vencer a equipe da Portuguesa da Ilha do Governador. Bom, antes desse jogo, o Vasco da Gama vai a Santa Catarina, visita o Itajaí. O Vasco, na minha opinião, tem que entrar com seriedade porque é o favorito. O Itajaí, a equipe do Marcílio Dias, que vai jogar em Itajaí, não está legal, né? Empatou no campeonato estadual lá de Santa Catarina. E o seguinte: o Vasco entrando com os pés no chão, joga aí pelo empate, não tem necessidade do Vasco ficar aí apreensivo. Perfeito? Bom, vamos torcer para que dê tudo certo. A gente continua sempre aqui incondicionalmente acreditando no trabalho do Ramon e do Emiliano Dias, né? O Vasco aí, que eu faço 3 destaques aí muito importantes, gente. Paê, que tá jogando fino da bola. Vegete, que está resolvendo de novo os problemas do Vasco da Gama, e o nosso goleiro Léo Jardim, que é fantástico. Bom, agora a gente fala sobre reforços, porque o time do Vasco da Gama não é um time ruim. O time do Vasco é um time que está em construção e precisa ali de umas 3, no máximo 4 peças para ter condições de pensar em coisas maiores. Perfeito? E o seguinte: o Alexandre Matos passou, conforme vocês sabem, o nome de 3 jogadores para 777 Partners, que seria um volante, também seria aí um meia e também um atacante. O Vasco obrigatoriamente tem até o dia 7 de março para concluir essas negociações, para que vá para o Campeonato Brasileiro com um elenco mais robusto.
certo? E a gente passa aqui a situação do atacante para vocês, porque a informação que chegou ontem é que o Vasco da Gama já tem a negociação com o atacante sacramentada e deve ser anunciado aí na próxima segunda-feira, já no comecinho de semana. E o seguinte, né, a gente passa aqui a situação do jogador Carlinhos, porque hoje a gente teve uma atualização sobre o atacante do Nova Iguaçu, que é o artilheiro do campeonato estadual. Realmente houve o contato do Vasco da Gama, o Vasco buscou informações junto ao Nova Iguaçu, certo? Se eu falei Volta Redonda, peço desculpa. O Nova Iguaçu, e o seguinte, o Nova Iguaçu aguarda a proposta formal do Vasco da Gama. O Vasco já tem ciência de quanto o jogador ganha, qual foi a pedida aí do Nova Iguaçu. Então o Carlinhos tem tudo para chegar aqui no Vasco da Gama, certo? Lembrando que se o Vasco contratar o Carlinho não terá condições de jogar a Copa do Brasil. Então o Vasco tem que pensar muito, porque como o Nova Iguaçu vai jogar com Itabuna no dia 28, se eu não estiver enganado, o que ocorre é o seguinte, né? Ele, uma vez jogando com a camisa do Nova Iguaçu, não poderia mais jogar com a camisa do Vasco da Gama. A gente passa aqui para vocês aqui a situação do jogador Caio Jorge, tá? Porque realmente houve contato do Vasco pelo Caio Jorge, um jogador que está voltando para o Brasil, jogador que viria de graça para o Vasco da Gama. Possivelmente esse é o nome, porque é um jogador que se encaixa dentro ali do perfil da 777 Partners, né? Tem 22 anos. A 777 não ia pagar rigorosamente nada. Um jogador aí que a Juventus de Turim gastou 12 milhões na época de euros para tirá-lo do Santos. O jogador não deu certo lá na cidade de Turim, foi emprestado aí ao longo dos anos, está lá no Francione da Itália, certo? E retorna agora aí para o Brasil. Apesar dele ter contrato aí com o time até maio italiano, Francione, o empréstimo, a Juventus não vê aí nenhum problema aí em liberá-lo caso tenha uma proposta para o jogador. Perfeito? E a gente coloca aqui para vocês a situação do Daverson. Por quê? A informação que vem lá do Centro-Oeste de Cuiabá é o seguinte: o Daverson, ele não gostou da saída do técnico português do Oliveira para o Corinthians. Isso criou um mal-estar, que o mantinha o Daverson lá era o treinador português. Mas a gente sabe que o Daverson tem uma multa rescisória lá de 20 milhões de reais. Essa é a multa rescisória do Daverson, tá? O Cuiabá até aceita negociar essa situação aí da multa, tá? Mas é o seguinte, vai contra as políticas de contratação da 777, porque a 777 não tem perfil para trazer jogador com mais de 30 anos de idade, cujo qual tenha que desembolsar dinheiro. Todos que o Vasco trouxe aí praticamente foi a custo zero, certo? Exceto aí o Vegete, né? Mas a maioria aí a custo zero aí, esses que passam aí de 30 anos. Então a gente passa essas informações para vocês. Agora o atacante tá aí fechado com o Vasco. A gente só aguarda aí o desfecho, aí o anúncio do Alexandre Matos, que para evitar uma possível reviravolta, né, não anunciou ainda, certo? Experiente o Alexandre Matos. Obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!